Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel Outeiro e este é o canal A Tribo de Dan. E como você sabe, todas as semanas nós trazemos aqui um conteúdo bíblico teológico orientado pela lição da Escola Sabatina, que é um guia de estudos da Bíblia. Nós estudamos a Bíblia utilizando como guia de estudos a lição da Escola Sabatina. É, Este é o programa esse é o canal A Tribo de Dan e este é o programa Classe dos Professores, para que você tenha aqui seu resumo da lição da Escola Sabatina, do estudo da Bíblia realizado durante essa semana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, comente, compartilhe o conteúdo do nosso canal e se inscreva no nosso canal também para receber mais conteúdos como este que nós estamos falando. Nós estamos na 12ª lição da Escola Sabatina do segundo trimestre, né? Os 3 primeiros meses nós trabalhamos um assunto específico, agora nós estamos num outro assunto que é o crescimento em Cristo. Esse é o 12ª lição da Escola Sabatina, falando sobre o crescimento em Cristo. E uma das formas mais importantes de desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus é testemunharmos de Jesus. É o testemunho de Jesus. Em Isaías 50, verso 4, o Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre o meu entendimento para ouvi-lo. Testemunhar de Jesus tem vários aspectos e vários níveis pelos quais nós devemos e podemos testemunhar. Mas eu quero primeiro me concentrar na questão da palavra testemunha. A palavra testemunha, ela vem do jargão jurídico. E como jargão jurídico, a gente deve primeiro entendê-la neste aspecto, no aspecto jurídico. Uma testemunha, ela é chamada quando você tem que falar daquilo que você viu e ouviu. E para testemunharmos de Cristo, nós temos que ver e ouvir a Cristo. Termos esse relacionamento com Ele para poder falar deste relacionamento. E às vezes a grande dificuldade é que, como nós não temos nos relacionado com Cristo, não temos ouvido a Cristo, não temos visto a Cristo na nossa vida, o que tem acontecido? Nós temos partido para outros aspectos que não são os aspectos de uma testemunha. Dentro do jargão político ou jurídico, nós temos o juiz, nós temos o advogado de defesa e o advogado de acusação. Quando eu não me contento com o papel de testemunha que eu tenho, e aliás, Deus nos chamou para sermos testemunhas dele, não juízes, não advogados de defesa, não advogados de acusação, mas testemunhas. Então ele fala assim: e sereis minhas testemunhas, isso está em Atos, capítulo 1, verso 8. E sereis minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, até os confins da terra. Ser testemunha de Deus, de Jesus, é ali apresentar como você tem se relacionado com Ele. Quando eu não me contento com esse papel, eu tento ser juiz, eu tento ser advogado de defesa. E quando eu tomo essas funções, eu as tomo acusando os meus irmãos. Normalmente é falando, olha, você é assim porque porque eu para defender a honra de Deus, né, como advogado de defesa de Deus, você é assim porque você não é um verdadeiro converso, porque você está corrompido, porque você, ora, o que eu estou fazendo? Acusando meu irmão. Às vezes eu tento ser o juiz, ou seja, tomar o lugar de Deus. E aí eu vou e julgo o meu irmão. Então eu vou e sentencio mesmo. Você está condenado ao inferno, você vai para o inferno. E aí eu sentencio meu irmão. E o que acontece no final das contas? Ao tentar tomar uma posição no julgamento, no tribunal celestial, que não é minha, eu acabo tomando, na verdade, a posição do diabo. A palavra Satã, em hebraico,
tem a ver com o acusador, é o advogado de acusação, é o promotor de justiça, aquele que acusa. E nós passamos de testemunhas de Cristo para acusadores dos nossos irmãos. Então a gente começa a falar dos pecados dos nossos irmãos. Nós tomamos o papel do diabo para nós. E quando nós julgamos os nossos irmãos, que é o papel que Deus exerce, o pai, o filho exercem, nós nos tornamos, nós temos a mesma atitude do diabo de tentar tomar o lugar de Deus. Nós acusamos os nossos irmãos, nós apontamos o dedo para os nossos irmãos, nós nos tornamos Satã porque nós nos tornamos acusadores. Quando nós tentamos julgar os nossos irmãos, nós nos tornamos Satã porque nós tentamos tomar o lugar de Deus, assim como Satanás tomou. Então, o nosso papel é de testemunha, mas como às vezes eu não quero ter um relacionamento com Deus para poder testemunhar sobre Deus, eu acabo tentando tomar outras posições dentro desse tribunal celestial, né? Nós somos testemunhas, portanto, não simplesmente porque nós temos uma obrigação moral, mas porque é o natural de um relacionamento. Às vezes a gente fica com medo. É claro que o mau testemunho, ele é um problema para o cristão e a gente tem que se preocupar com ele. Mas o bom testemunho tinha que ser uma consequência de um relacionamento com Deus. Então, assim, eu não devo fazer ações que mostram que eu tenho, que estou me relacionando com Deus, simplesmente porque é uma obrigação religiosa. Eu devo ter ações que mostram que eu tenho um bom relacionamento com Deus, porque essa é a naturalidade do meu relacionamento com ele. É, a frase diga-me com quem antes eu te direi quem tu és, depende muito de quem é que influencia. Então, se eu influencio um grupo que tem que se aproximar de Cristo, não há problema com quem eu ando, porque as pessoas vão dizer quem eles são a partir de andarem comigo. Agora, se eu sou o influenciado, então aí há um problema. Se a minha influência não é Jesus Cristo, se a minha influência é outra, aí as pessoas vão olhar para mim como aqueles que me influenciam. Então, cristão não é cauda, ele é cabeça, ele influencia. Mas por que que ele influencia? Porque ele é influenciado por Cristo Jesus. Quando as pessoas olharem para vocês, para nós, elas têm que olhar pessoas que andaram com Jesus. Foi isso que aconteceu com os discípulos, que ao olharem para os discípulos quando Jesus foi para o céu, e falar assim, mas não eram esses os pescadores? E agora eles falam desse jeito, com tanta desenvoltura, certamente eles estiveram com Jesus. Então, certamente as pessoas têm que olhar para nós e falar: certamente vocês estão com Jesus. Isso é que significa ser testemunha. É apenas mostrar o relacionamento que nós temos com Jesus. O grande problema é quando nós não temos este relacionamento e aí a gente fica num desespero para mostrar a nossa utilidade, a gente acaba ocupando papéis que não são para serem ocupados. Um cristão, então, ele demonstra por aproximação de Cristo quem, quem é que ele serve, quem é a quem ele serve. E o cristianismo, ele não deve ser feito por imposição, mas pelo poder de Deus. A influência, a demonstração de como Cristo tem transformado a nossa vida, como a nossa vida tem tido mais significado, é mais plena. Não quer dizer que é mais rica, não quer dizer que é mais influente em termos de poder, mais famosa, mas é uma vida que vale a pena ser vivida. Esta vida deve influenciar as outras pessoas. Influenciar não é impor. Jesus não nos obrigou a estarmos do lado dele. E nós não devemos obrigar ninguém a estar do lado de Cristo. Nós devemos apresentar a Cristo Jesus para as outras pessoas. Ele poderia ter obrigado Adão e Eva
teriam escolhido o governo de Deus ao invés do governo do diabo, mas ele não obrigou. Ele simplesmente se colocou ao lado de Adão e Eva quando eles se viram perdidos, para os salvar. E é isso que a gente deve fazer. Nos colocarmos ao lado do perdido, para que o perdido veja, através do nosso exemplo, que existe solução para a vida deles. Não por imposição, mas por influência, pelo poder que vem do céu, né? Portanto, como que nós podemos apresentar esse Jesus? Assim como Cristo se relaciona conosco, nós devemos nos relacionar com as outras pessoas. Nós devemos mostrar que estamos aqui para contribuir para uma vida plena e uma vida significativa. Existem várias formas de quebrar o gelo. Primeiro, a maior influência que nós temos, há algum tempo atrás, eu vou começar dessa forma. Há algum tempo atrás, a autoridade era o suficiente para as pessoas ouvirem e seguirem aquele que estava falando. Então, assim, por autoridade eu falo assim, se era um médico, que é uma autoridade na área da saúde, se era um advogado, que é uma autoridade na área do direito, se é um pastor, que era uma autoridade na área religiosa, as pessoas davam ouvidos pelo poder da autoridade. Hoje, as pessoas só darão ouvidos para aqueles que elas entendem que merecem ser ouvidos. Então, primeiro, nós temos que ganhar das pessoas o direito delas nos escutarem. E como nós fazemos isso? Nos relacionando com elas. E a zona de influência mais significativa que nós temos são aqueles que estão próximos de nós, família e amigos. E à medida que essa zona de influência vai se afastando, também vai se afastando a nossa capacidade de sermos ouvidos pelas outras pessoas. Então é importante termos um relacionamento com aqueles que nós queremos salvar. Que forma você vai fazer? Tem alguns relacionamentos que são naturais. A maior parte das pessoas que são convertidas, elas são convertidas pela influência de amigos e família. Esse aí, de longe, é o campo missionário mais influente que você vai ter. Não existe aquele velho ditado, né? Santo de casa não faz. Não existe isso. É pela influência dos de casa que a salvação entra nas residências, nos lares. É por influência desses. Por influência desses. E aí, mas eu não tenho muita proximidade, muita amizade. Como que eu posso fazer? Então você vai passo a passo se aproximando dessa pessoa. Primeiro passo essencial é orar. Depois, comunicação. Você precisa avisar que você está orando por essa pessoa. E aí, o grau de comunicação vai aumentando à medida de que você vai se aproximando dessa pessoa. Então, às vezes, uma mensagem por telefone, estou orando por você. E aí aumenta um pouquinho mais, manda uma carta, manuscrito, isso faz tanta diferença. As pessoas, isso é tão raro hoje em dia que isso sensibiliza demais as pessoas quando elas sabem que você está orando. Aí você pode, ali, para se aproximar dessa pessoa, oferecer algum tipo de presente, de mimo, né, para essa pessoa. Estou orando por você, com um bilhetinho, estou orando por você. Então, depois você vai e faz uma chamada de vídeo ou senta com aquela pessoa e ora com ela. E aí vocês finalmente partilham uma refeição junto ou algo assim. Mas o importante é você criar esses laços, esses vínculos com as pessoas que você quer chamar para Jesus, que você quer levar para a eternidade. É importante você ter um relacionamento com essas pessoas. Então, existem os relacionamentos naturais, que naturalmente já fazem parte do convívio das pessoas com as quais nós convivemos, mas existem aqueles relacionamentos mais distantes e que você precisa trazer essa aproximação. Tá bom? É, Então, você deve construir uma amizade com as pessoas, orar para que o Espírito atue, buscar formas de conversar, dialogar com elas,
procurar conectar-se com essas pessoas, ver o que vocês têm de interesse em comum, né? É, você vai orar com ela, você vai orar por ela e com ela, né? E até que você chegue o momento de falar assim: eu quero te apresentar um amigo que eu tenho. E esse amigo é Jesus Cristo. Tá bom? É... Bom, nós também temos que lidar com aquelas pessoas que estão afastadas da igreja. Aqueles que um dia já estiveram no nosso convívio, no nosso meio. Como Deus lidou com essas pessoas? Os perdidos, os afastados. Nós temos a parábola da ovelha perdida, nós temos a parábola da dracma perdida, nós temos a parábola do filho pródigo, que mostra que o pai, que aquele que entregou a vida por aquela pessoa que se perdeu, ele está ansioso para recuperá-la. Muitas vezes nós abandonamos essas pessoas. É claro que é, o, o, há uma resistência de alguns em voltar para casa, mas essa resistência deve ser quebrada dia a dia a partir da decisão de fazer a vontade de Deus e do testemunho que nós damos para essa pessoa de Jesus, né? Sobre Jesus ou a respeito de Jesus. E na Bíblia, como Deus lidou com o afastado, é sempre na tentativa de resgatá-lo. E nunca de. Há um certo, uma certa cultura que foi trazida de muitos anos atrás, de que, olha, a pessoa está em pecado, deixa ela lá em pecado, ela tem que ser afastada da comunidade de fé. Não, a comunidade de fé existe para levar as pessoas para a solução do pecado. Qual é a solução do pecado? Jesus Cristo. Então nós temos que trazer essa pessoa que está com o problema do pecado para a comunidade de fé, para que ela seja curada do pecado. Para que na comunidade de fé ela encontre Jesus e seja curada do pecado. Então, qual é como nós lidamos com aqueles que estão afastados? Com o desejo de resgatá-los, de trazê-los de volta para Jesus Cristo. É assim que a gente lida com essas pessoas. E é, a gente tem que lembrar como que Deus olhou para a situação de Oséias. Oséias, foi Deus que mandou Oséias casar com uma mulher que era adúltera. Por quê? Porque ele queria que Oséias sentisse como Deus se sente em relação ao povo de Israel. E quando essa mulher, que era adúltera, caiu em adultério com Oséias, Deus não falou assim: apedreja, joga ela fora, manda matar. Não. Sabe o que ele falou? Vai e busca ela de volta. Quando nós traímos o nosso Deus, ele se sente como um marido ou uma esposa que foi traído ou traída. Mas esse mesmo Deus, ele fala assim: mas eu não quero você longe de mim. Eu quero que você volte. Eu quero você do meu lado. Apesar de você me fazer sentir o que eu sinto, eu quero você do meu lado. Então, Deus, ele quer o afastado do lado dele. E se por um acaso você é uma pessoa que está longe de Jesus, saiba que Deus está ansioso, como o pai do filho pródigo, ansioso pelo seu retorno. Ele está ansioso para que você esteja de volta nos seus braços, seguro do lado dele. Ele está ansioso para te ter. Por fim, meus amigos, às vezes a gente negligencia esse testemunho, esse trabalho para estar ao lado de Deus. Mas, meus amigos, esse é o trabalho que garante para você a chama do Evangelho no seu coração. Se você acha que há uma mornidão espiritual, se você acha que há um esfriamento da fé na sua vida e na igreja, coloque-se no trabalho de Deus e você vai ver essa fé, essa chama do Evangelho queimar no seu coração. E que você trabalhe ativamente para testemunhar do nosso Salvador. Que Deus te abençoe.